São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Olá, amados da Igreja Presbiteriana do Brasil em Chácara Guarujá. Que a graça e a paz do Senhor esteja em vossos corações, bem como também dos vossos familiares. Eu quero, nesta oportunidade, falar um pouco sobre a família. Nós estamos no mês de maio, um mês onde sempre fazemos menção da família, falamos sobre a importância da família na sociedade, na igreja, a importância de termos uma família bem estruturada, bem alicerçada na palavra do Senhor Deus. E esse mês de maio, não sendo diferente, eu quero aproveitar a oportunidade então para trazer essa mensagem falando diretamente à sua família. E eu quero ler o Salmo de número 127 para deixar à sua casa este Salmo como conforto do Senhor Deus. Diz assim: todo bem procede de Deus, é um cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Muito bem, lemos o Salmo de número 127. E eu quero trazer aqui, à luz desse Salmo, 3 princípios para a família cristã, que eu quero destacar aqui. Primeiro princípio, a família cristã é edificada pelo Senhor. Esse é o primeiro princípio que eu quero destacar no Salmo. O primeiro verso diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Salmo de número 127 é um salmo considerado como cântico de romagem. São 15 cânticos de romagens que encontramos no livro dos Salmos. O primeiro deles é o Salmo de número 120, vai então na sequência até o Salmo de número 134. E os cânticos de romagem eram muito conhecidos porque o povo de Deus costumava ir como se fosse uma espécie de procissão ao Monte Sião, e enquanto se dirigiam ao monte, iam entoando estes cânticos chamados de cântico de romagem. Então o salmo que lemos, 127, é um salmo que faz parte desta coletânea
de cânticos de romagem. O povo utilizava ele, ou cantava, entoava esse salmo em adoração ao Senhor enquanto se dirigia ao Monte Sião. E o primeiro verso diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E também fala sobre a importância do Senhor guardar a cidade. E eu quero destacar aqui que, muito provável, quando Salomão escreveu este salmo, e ele fala sobre o Senhor edificando a casa e guardando a cidade, é bem provável que ele estivesse pensando no templo como casa do Senhor. No Antigo Testamento, o templo muitas vezes era chamado de casa do Senhor. E quando fala sobre a proteção, o Senhor guardando a cidade, provavelmente estava se referindo à própria Jerusalém. Então, inclusive, esta ideia ela é muito bem respaldada pelo fato do Salmo 127 estar incluído dentro da lista de cânticos de romagem, quando o povo se dirigia a Sião para adorar o Senhor. Então, bem provável que neste momento de procissão, quando o povo estava cantando, estavam falando diretamente sobre o Senhor edificando o templo e também protegendo a cidade, Jerusalém. Mas não obstante ao fato de que é provável que fosse o termo casa usado aqui para falar sobre o templo, eu quero transportar a ideia de edificar para o âmbito da família, para o âmbito espiritual da sua família, e dizer que a família cristã precisa ser edificada pelo Senhor. Esse é o primeiro princípio. A família cristã é edificada pelo Senhor e precisa ser edificada pelo Senhor. A ideia de edificar, da palavra edificar aqui no texto, trata-se de construir alguma coisa. É a ideia própria de uma construção, de termo usado nas construções civis. Mas estamos falando de Deus edificando. E quando falamos de Deus edificando alguma coisa, não estamos falando de Deus indo lá e colocando um tijolo sobre outro tijolo. Estamos falando da importância de Deus se fazer presente na vida do povo, na vida das famílias. O Salmo 127, no primeiro verso, provavelmente esteja falando aqui, tanto o verso 1 quanto o verso 2, a direção desses versos é para mostrar a importância de Deus presente no seu povo, em Jerusalém, no templo. Fala sobre a importância da presença do Senhor entre o seu povo. Essa é a ideia de um Deus que edifica. Transportando agora para o ambiente da sua família, como é que Deus vai edificar a sua família, a sua casa? Deus precisa se fazer presente na sua família. E como isso vai acontecer? Por meio da busca diária, da busca constante. Você e sua família buscando a presença do Senhor. Se você e a sua família não buscar o Senhor, de nada adianta fazer planos, pensar em conquistas, almejar coisas, enfim, todos os sonhos, todos os planos, todas as conquistas sem o Senhor, elas não são absolutamente nada. Perceba que o verso de número 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Era importante o Senhor presente para o povo dele no passado. Era importante a presença do Senhor na cidade, em Jerusalém, guardando a cidade. Da mesma forma se faz importante a presença do Senhor na sua vida e na vida da sua família, para que o Senhor esteja edificando diariamente a sua casa, por meio da palavra dele, por meio das promessas dele. É assim que nos fortalecemos, é assim que vamos a cada dia sendo edificados, que a nossa casa, no sentido de família agora, vai sendo edificada pelo Senhor Deus, confortada pelo Senhor, vai sendo alicerçada pelos princípios que encontramos na sua palavra. Então coloque o Senhor presente na sua família. Nos planos que você tiver junto à sua família, não esqueça de inserir o Senhor, de apresentar os teus planos ao Senhor Deus. Não adianta você imaginar ou você desejar, eu gostaria disso para os meus filhos, gostaria que os meus filhos estudassem em tal escola, fizessem tal faculdade, cursassem determinados cursos. Coloque o Senhor presente para que Ele venha direcionar a sua família. Lembre-se, se o Senhor não estiver presente, todos os esforços serão inúteis.
Assim como seria inútil para o povo do Senhor, se o Senhor não edificasse a casa, aqueles que estivessem trabalhando nessa edificação estariam fazendo um trabalho inútil. Se o Senhor não guardasse a cidade, os sentinelas estariam também fazendo um trabalho inútil. Se o Senhor não edificar a sua família, todos os seus esforços serão completamente inúteis. É aquela ideia do ditado popular de você dar murro na ponta de uma faca. Ou seja, você vai tentar, você vai planejar e bem provável que as coisas não darão certo em sua vida. Então coloque o Senhor presente, para que Ele venha edificar a sua família. O segundo princípio para a família cristã a família cristã confia na provisão do Senhor. Esse é o segundo princípio. O verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Perceba que há uma ideia oposta aqui no verso de número 2. O finalzinho do verso tem uma ideia oposta à ideia inicial. O final diz: aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Enquanto que a ideia inicial do verso é falar que se o Senhor não estiver presente no seu trabalho, inútil será também o seu trabalho. Ou seja, você vai levantar de madrugada, você vai comer um pão com suor, com peso de trabalho, vai trabalhar pesado, vai repousar tarde. E diz assim que este esforço será completamente inútil. Por quê? Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. É como se o Senhor estivesse provendo de forma abundante uma colheita aos seus amados enquanto estes estão dormindo. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo a você, não estou te incentivando para que você fique dormindo e diga: Senhor, me dá a tua provisão aí, eu vou colocar o Senhor no meu trabalho, agora eu quero a provisão. Não. A ideia não é de cruzarmos os braços, não fazermos absolutamente nada e esperarmos que o Senhor é quem vai prover. Não. É de um trabalho que é realizado e um trabalho que é recompensado com a bênção do Senhor. Aqui você precisa entender que tem que colocar o Senhor no seu trabalho e confiar na provisão que virá das mãos do Senhor. Esse segundo princípio, a família cristã recebe a provisão do Senhor, leva em consideração essas duas coisas. Primeiro você tem que colocar o Senhor presente no seu trabalho, nos seus esforços, naquilo que você está fazendo. Pergunte a você mesmo: o que eu faço? O meu trabalho honra o Senhor? Glorifica o Senhor? É digno de exaltar o Senhor? Coloque o Senhor presente no seu trabalho. Faça com que todos os seus dias sejam dias de trabalho, mas esses dias de trabalho sejam colocados na presença do Senhor. Senhor, dá-me a tua bênção no meu trabalho. Senhor, me ajude nesse dia, para que o meu trabalho seja bem sucedido. Dá-me a tua proteção e a tua provisão. E esse é a segunda questão importante nesse princípio sobre a provisão. Você tem que confiar no Senhor. Confiar que Ele vai derramar a provisão que você precisa sobre sua vida, sobre também sua família. Então a família cristã recebe a provisão do Senhor e confia nessa provisão que vem das mãos do nosso Deus e Deus maravilhoso. Para isso você tem que lembrar, tem que colocar o Senhor presente no seu lar. O Senhor tem que se fazer presente no seu trabalho. Você tem que buscar a presença do Senhor até mesmo no âmbito dos seus esforços, do seu trabalho. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, no capítulo de número 29, no verso 13, na verdade é Deus usando o profeta para falar com o seu povo, e diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essas foram as palavras que Deus entregou ao povo por meio do profeta Jeremias. Busque o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque o Senhor no seu trabalho também. Coloque o Senhor presente nos seus esforços diários, na sua labuta diária, para que Ele venha abençoar os seus esforços e assim você venha colher os frutos que vêm das mãos do Senhor Deus, a provisão que só Ele pode conceder à sua família. Caso contrário, se o Senhor não estiver presente no seu trabalho, o verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Todos os seus esforços também serão em vão nesse sentido. E o terceiro princípio que eu quero ressaltar aqui no Salmo 127, terceiro princípio,
à família cristã é que a família cristã vê os filhos como dádiva do Senhor. O verso 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas, verso 4, na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E o verso 5 diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse é o terceiro princípio. A família cristã, ela entende que os filhos são dádiva do Senhor. É um presente que o Senhor concedeu a você. O verso 3 diz: herança do Senhor são os filhos. E eu quero chamar aqui a atenção para esta questão acerca da comparação que é feita com os filhos. O verso 3 compara os filhos como herança, ou na verdade diz que os filhos são herança do Senhor Deus. Quando você recebe uma herança, quem já recebeu, possivelmente sabe muito bem o que isso significa e a importância dessa herança na vida daquele que assim já recebeu. Quando você recebe uma herança, você tem que levar em consideração, primeiro, aquele que te deu a herança, e a outra coisa que você deve levar em consideração é a sua responsabilidade nessa herança. Então você considera quem te deixou a herança e a sua responsabilidade nessa herança. A ideia da imagem ou da presença, de trazer à tona a importância daquele que te deixou uma herança, isso se faz completamente necessário. Você precisa levar em consideração aquele que te deixou a herança. O verso 3, quando diz que os filhos são herança do Senhor. Quem nos dá os filhos? O Senhor. Os filhos, então, são herança do Senhor. Nós temos que levar em consideração que quem nos deu, ou quem nos dá os filhos, é o nosso Deus. Então tem que considerar isso, não posso esquecer em momento algum. Então tem que olhar para esses filhos, para as crianças que o Senhor coloca no seio de nossa família, e temos que entender o seguinte: são preciosos, são peças fundamentais dentro da família. Os filhos são considerados como um presente que o Senhor concede a uma família. Então você tem que levar isso em consideração. Não esqueça, o Senhor colocou pedras preciosas na sua família. Essas pedras preciosas são os filhos. Não importa se você tem um filho, se você tem 3, se você tem 10 filhos. Mas entenda que todos eles são pedras preciosas. É a herança que o Senhor concedeu à sua casa, à sua família. E a segunda coisa que eu disse sobre a herança é que você tem que levar em consideração a sua responsabilidade também. Entendendo que os filhos vêm do Senhor, são herança do Senhor para nós, agora leve em consideração a sua responsabilidade nessa herança. Agora entra o seu papel, entra a sua função de instruir esses filhos, de educar esses filhos, de ensinar esses filhos os caminhos corretos para a vida deles, de cuidar diariamente com todo zelo, de dedicar-se a esses filhos. Filhos precisam de dedicação. Ah, mas eu trabalho, todos nós trabalhamos, todos têm vida ativa, tem que reservar o tempo para o trabalho, reservar tempo para o lazer, para a família, enfim. Mas tem que entender que os filhos precisam de dedicação. E o seu momento com eles deve ser um momento exclusivo de dedicação a esses filhos. Eles são dádivas, são presentes. É a herança que o Senhor concedeu a você. Então entenda, você tem uma responsabilidade muito grande diante dessa herança. Cuide, zele pelo bem-estar dos seus filhos. Cuide principalmente da educação espiritual. Entenda o seguinte, que o mundo está prontinho. Tem tudo pronto, uma cartilha prontinha para ensinar os seus filhos. Se você não entrar com o papel de educador, você certamente vai ver os seus filhos se desencaminhando no futuro. Muitos pensam que a educação espiritual é responsabilidade da igreja. Eu vou dizer para você, você está completamente enganado. A igreja instrui? Sim. Ela tem o papel de instruir? Tem. Mas quem passa mais tempo com o filho? É você ou é a sua igreja? Então de quem que é a responsabilidade de educar espiritualmente? É da igreja ou é sua? A maior responsabilidade está nas suas mãos, pai e mãe. Vocês são os maiores responsáveis por educar os seus filhos, ensiná-los
a andar nos caminhos do Senhor Deus, ensinar a palavra do Senhor para que eles possam crescer servindo e louvando o Senhor Deus. Lembrem-se do que a palavra do Senhor Deus nos ensina em Provérbios 22:6, quando diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então esta responsabilidade de ensinar é sua, pai e mãe. Vocês são responsáveis por ensinar os seus filhos a andarem no temor do Senhor e conhecer os caminhos do Senhor. A igreja é uma extensão do seu lar. A igreja ela vai ensinar, sim, mas ela não deve ser responsável por todo o ensino da palavra de Deus aos seus filhos. Vocês, pais, é quem são os grandes responsáveis diante do Senhor Deus. Às vezes sempre vemos pais reclamando, mas a igreja não faz, a igreja não, a igreja isso, a igreja aquilo. E a minha pergunta é, e a sua família? Onde entra nesse papel tão importante? A herança que o Senhor deu à sua família. Os filhos são seus, é a sua herança. Leve em consideração aquele que deu essa herança. É um Deus zeloso. Leve em consideração a sua responsabilidade. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. E que esse Deus tremendo, maravilhoso, esteja abençoando a sua vida, abençoando também sua família. Que você possa sempre lembrar de buscar o Senhor, de fazer o Senhor presente no seu lar, no dia a dia, nas refeições. Lembre-se de louvar, de agradecer ao Senhor, de reunir a família ao redor de sua mesa, no café da manhã, no almoço, no jantar, e dizer obrigado, Senhor, pelo sustento, pela provisão que o Senhor tem nos dado. Lembre-se de reunir a sua família para louvar o Senhor, para exaltá-lo, para buscar e juntos aprenderem os princípios do Senhor. E que Ele assim abençoe a sua família e cuide de cada um de vocês. Um grande abraço e fiquem na paz do nosso maravilhoso Deus.